Nesta noite eu gostaria de falar sobre o tema excedendo as expectativas. Excedendo as expectativas. Baseado, portanto, nesse texto de Mateus capítulo 9, do verso 1 ao verso 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, ou acessa a sua Bíblia, tanto aqui como também você que está participando conosco à distância, uma das verdades mais, assim, absolutas na venda de produtos, na prestação de serviço, e qualquer pessoa aqui pode testemunhar, tanto na condição de quem faz isso, vende algo, presta algum serviço, ou na condição de quem consome alguma coisa, de compra alguma coisa, recebe algum serviço, a regra básica é que você deve exceder a expectativa do seu cliente. Porque fazer o que todo mundo pode fazer, na mesma condição que você tem, vendendo o mesmo produto, pelo mesmo preço, no mesmo local, qualquer um faz. O que marca realmente a experiência de alguém de ir a um determinado lugar e nunca mais esquecer, seja para comprar algo, seja para receber um serviço, é que aquilo que a pessoa imaginava quando entrou naquele lugar ou quando entrou em contato com aquela pessoa foi muito, muito, muito melhor do que ela imaginava ao sair dali. Exceder a expectativa, portanto, é algo absolutamente importante, mas não apenas na área de comércio, em venda de produtos ou em prestação de serviços. Nós também nos relacionamos baseado em expectativas. Algumas são reais, outras são irreais, algumas são realistas, outras são idealizadas, mas o fato é que todos nós nos relacionamos uns com os outros, esperando receber bem mais, sempre bem mais, porque a nossa tendência é querer que os outros excedam as nossas expectativas. No texto que nós vamos ler hoje, nós vamos encontrar o Senhor Jesus excedendo as expectativas. E não eram apenas expectativas positivas, em que ele foi além daquilo que positivamente as pessoas esperavam que ele fizesse, mas ele também excedeu as expectativas que eram antagônicas, que eram contrárias, que eram, na verdade, não expectativas positivas, eram expectativas realistas, eram torcida contra fogo inimigo, sabotagem daqueles que supostamente deveriam ser os primeiros a olhar para ele e dizer assim: este é filho de Deus, eu quero muito mais do que ele pode dar para mim. Vamos ao texto e você vai entender melhor. Mateus capítulo 9, no verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus: entrando Jesus em um barco, passou para o outro lado e se foi para a sua própria cidade. Nós estamos falando aqui do Mar da Galileia, do lago de Tiberíades, Genezaré, como era conhecido. E essa própria cidade não era a cidade de Jesus, porque Jesus nascera em Belém e morava em Nazaré, que ficava a 32 quilômetros desse lugar, mas era Cafarnaum, uma espécie de cidade que Jesus sempre repousava ali, possivelmente na casa de Pedro, e dali saía para pequenas excursões, onde ele operava milagres e pregava o evangelho a toda a região da Galileia. Diz o texto que quando ele cruzou o mar e foi para a sua própria cidade, eis, verso 2, que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, possivelmente uma pessoa com tetraplegia. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então alguns escribas diziam entre si, consigo mesmos: este aí blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se aquele homem, partiu para a sua casa, e vendo isto, as multidões, possuídas de temor e espanto, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Jesus havia acabado de exceder as expectativas. Vamos falar com o Pai agora e pedir que Ele também, nessa noite, exceda as expectativas que talvez você trouxe consigo no seu coração.
de estar aqui, adorar e ouvir a sua voz, e Ele tem algo ainda mais excelente, algo além daquilo que você imaginou, pediu ou pensou diante de Deus? Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça por um instante, então, feche os seus olhos, você que está aqui e você que está também em casa, e vamos pedir isso a Deus. Senhor, excede as nossas expectativas. Ó Deus amado e querido Pai, nós te rogamos nesta hora, a Tua graça e misericórdia sobre o texto que nós lemos, na compreensão que nós vamos ter dele, para que não seja apenas mais uma compreensão de uma explicação sobre a Tua palavra, mas seja pela Tua graça, poder e unção, algo muito além, a expectativa seja superada no coração de cada um de nós, de modo que possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade, confiar completamente em Ti e fazer a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra. Faça isso, Pai, para que possamos compreender, Senhor, como aqueles ali compreenderam, que o Filho do Homem que pode fazer mais, também pode fazer menos, mas quando Ele faz primeiro o menos, é porque Ele quer exceder a nossa expectativa, fazendo o mais, o único que pode fazer aquilo que de fato excede a nossa expectativa. Oramos assim e pedimos que o Senhor abra o nosso coração, dilata a nossa mente e fale conosco, Pai, pois é isso que nós te oramos, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui nós temos uma passagem que mais uma vez é descrita por 3 dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa história. E talvez é necessário que você, nesta versão de Mateus, que é literalmente igual à de Marcos e de Lucas, seja esclarecido acerca de algo que parece fora do contexto. Veja que no verso 2, quando Jesus está ali naquele lugar e trazem para ele um paralítico deitado no leito, como eu falei, talvez um homem em tetraplegia, é dito o texto aqui em Marcos e em Lucas, que Jesus vendo-lhes a fé, ou vendo a fé deles, e a grande questão quando nós olhamos para o texto de Mateus é, fé de quem? Expectativa de quem? Porque talvez Mateus não explica tão bem detalhadamente como Marcos e Lucas explicam. Porque lá em Marcos e Lucas, se você for ao texto de Marcos capítulo 2 e de Lucas capítulo 5, você vai perceber que eles ambos dão mais detalhes. Na verdade, aquele homem havia sido trazido para aquela casa em Cafarnaum, como eu falei, provavelmente a casa do apóstolo Pedro, e como toda casa, tipicamente daquela região que chovia pouco, aquilo que nós conhecemos da nossa região nordeste de casa de taipa, era exatamente o telhado plano que havia naquele alpendre onde Jesus provavelmente estava. Uma treliça de madeira fechada com barro molhado, e sobre aquele barro algumas folhas que cobriam e que davam cobertura e proteção contra o sol. Normalmente como aquelas casas que tinham um eirado, como era assim chamado, no lugar onde se colocavam os grãos, para que os grãos secassem, depois fossem retirados e batidos, a semente ficasse e a palha do grão, se fosse trigo, por exemplo, voasse ao vento. Havia uma escada externa, onde provavelmente 4 daqueles amigos, é o texto de o texto de Marcos e de Lucas que contam isso, trouxeram aquele homem no seu catre, na sua caminha ali improvisada, onde ele provavelmente se mantinha durante todo o seu tempo, já que não podia andar. Quando Jesus então diz, ou quando os evangelistas dizem que Jesus, vendo-lhes a fé, fez o milagre, na verdade Jesus não estava vendo a fé daquele homem, porque aquele homem estava sendo trazido. Sabe aquela situação em que eu e você já nos encontramos, em que talvez não haja mais esperança e alguém acaba crendo pela gente? Alguém confia mais em algo que vai acontecer de extraordinário do que nós mesmos confiamos? Talvez fosse essa a situação daquele homem. Ele era um homem trazido. A fé que foi contemplada não foi a fé daquele homem. A expectativa que aquele homem tinha provavelmente era perto de zero. Talvez ele estivesse naquela mesma situação daquele outro homem, que por 38 anos, daquela mulher por 38 anos, que tinha gastado tudo com o seu dinheiro e já não tinha mais esperança alguma. Procurado todos os médicos, todas as curas, todas as terapias e nada tinha acontecido. E ela vazava sangue pelo corpo durante todo aquele tempo. A expectativa dela era que talvez, se
tocasse na orla das vestes de Jesus, um milagre acontecesse. Mas era uma expectativa muito pequena diante de 38 anos de decepção, de frustração, de derrota. Ou talvez como aquele outro que estava no tanque de Betesda e que também tinha uma paralisia e que, portanto, quando, segundo a tradição daquela época, um anjo agitava a água e todos que corressem e aquele primeiro que chegasse e tocasse a água fosse curado, aquele homem também, por tantas vezes tentar e outros mais aptos chegar na frente dele, talvez também não tivesse esperança alguma. Você vê, encontra-se na Bíblia vários casos de pessoas que não tinham mais expectativas. Era uma expectativa zero, e quando a expectativa é zero, se você consegue ir além da expectativa em um, já é coisa demais, mas é mais do que isso que nós vemos no texto. Porque havia uma grande expectativa, não daquele homem, mas dos 4 amigos que levaram aquele homem. O texto de Marcos e de Lucas diz que eles chegaram a abrir um buraco no eirado, aquele barro estava seco, não era mais um barro molhado que se poderia afastar. Aqueles gravetos que separavam e dividiam ali, segurando aquela estrutura, precisaram ser rompidos, abertos, para que uma cama de um homem, que não era um volume pequeno, pudesse ser descido, e diz o texto, desceu na frente de Jesus. Você há de convir comigo que não é algo muito comum, mesmo no ministério de Jesus, que alguém chegue a esse nível de expectativa, de superar todos os obstáculos físicos, de logística, até mesmo de cooperação dos demais, porque o texto diz que havia uma grande aglomeração, e possivelmente, por mais incrível que possa parecer, eles entenderam que era mais fácil ir por cima daquele eirado do que pedir para afastar, tal era a aglomeração de pessoas que estavam ali. A expectativa em forma de fé, que Jesus diz que contempla, os evangelistas dizem que Jesus vê, e por causa disso opera o seu milagre, não é a expectativa nem a fé daquele homem, nem daquela multidão que estava ali, quase que impedindo alguém de se aproximar de Jesus. Era a expectativa de 4 amigos que estavam ali para levar aquele homem. E que amigos, né? A fé deles era tão firme, tão sonora, tão grande, que Jesus olha para eles e diz o texto que, tendo Jesus visto a fé, se volta para o paralítico diante dos seus olhos e diz: tenha bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas espera aí, qual era a expectativa deles? O que eles esperavam? Em nenhum momento antes, nem no texto de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, é dito que aqueles homens esperavam que aquele homem tivesse os seus pecados perdoados. Eles queriam apenas um benefício imediato dele sair da sua tetraplegia e voltar a andar. Era a expectativa deles, veja, do homem zero, deles alguma coisa. E Jesus excede o zero daquele homem, alguma coisa de expectativa daqueles 4 amigos, e vai para o que era absolutamente inesperado. Jesus perdoa os pecados daquele homem. Você há de convir comigo que nós estamos diante de 2 coisas que talvez sejam para aquele homem, uma visível e outra invisível, os 2 grandes obstáculos da sua vida. Alguém que não tivesse possibilidade de locomover-se, numa sociedade daquela época, hoje já é difícil, naquela época era praticamente impossível que ele pudesse produzir o seu próprio alimento, o seu próprio sustento. Era praticamente impossível que ele pudesse frequentar regularmente os encontros da comunidade, sejam eles encontros religiosos ou não. Era praticamente impossível. A história conta que muitos desses homens que não tinham possibilidade de se locomover, ou que eram cegos, ou que tinham lepra, eram não apenas pessoas que tinham a sua vida física, biológica atingida pela doença ou por alguma coisa, como também a sua vida social e religiosa. Havia uma necessidade, portanto, imediata, que parecia ser grande para aquele homem, talvez a maior de todas as expectativas, não apenas dele, embora a essa altura bastante arrefecida, talvez pelo tempo todo inerte, imóvel naquele catre, mas também dos seus amigos, esses sim, corajosos o suficientes para dar um último
tiro, uma última oportunidade e levar aquele homem diante de Jesus. Essa era a necessidade imediata, a expectativa imediata. Era o que a vida que ele vivia até então e que iria talvez viver por alguns anos carecia de imediato. Mas é Jesus que olha para o ser humano, como olhou para aquele homem, como olha para mim, como olha para você, e transcende, vai além, supera, e não apenas vê as necessidades de ordem imediata, que existem, são reais, o pão nosso de cada dia, o sustento, o emprego, a saúde, e todas as outras coisas que nos fazem viver com o mínimo de condição de sobrevivência aqui na terra, mas ele vai além, e ao olhar ele vai para a direção daquilo que não é visto por olho nenhum, mas é visto por ele. E nessa visão que só ele tem, ele supera as expectativas. Ele olha para aquele homem e, sem dúvida alguma, oferece aquilo que só ele poderia oferecer. Ele oferece perdão de pecados. Isso é absolutamente extraordinário. Tão extraordinário que diz o texto que alguns escribas e muitos fariseus começaram a pensar e conversar entre si, dizendo assim: peraí, alguma coisa está errada aqui. Quem é este homem para perdoar os pecados? Ora, eles sabiam que perdoar pecados é prerrogativa exclusiva de quem é Deus. Portanto, ao dizer Jesus: perdoados estão os teus pecados, filho, tem bom ânimo, os teus pecados são perdoados, Jesus estava dizendo tacitamente: eu sou Deus, porque eu faço agora aquilo que só Deus pode fazer, perdoar os pecados. E tanto isso era verdade, que qual foi a conclusão e a acusação que imediatamente eles começaram a pensar entre si? Blasfemou. Veja, ele blasfemou. Ele está dizendo que é Deus, ele está se colocando na condição de Deus, ele está chamando para si uma autoridade, uma prerrogativa que são divinas. Ele não pode fazer isso, ele está cometendo uma blasfêmia contra Deus. Seria a conclusão natural, e aqui nós encontramos a terceira expectativa que Jesus enfrenta e supera. Havia a expectativa zero daquele homem, havia a expectativa muito grande daqueles que estavam ali carregando aquele homem diante de Jesus, mas aqueles religiosos, de quem se esperaria uma expectativa de que para Deus nada é impossível, havia exatamente o contrário. Eles restringiam, porque só a Deus era permitido fazer isso, não perceber que na verdade eles estavam diante de Deus. Você percebe como expectativas diferentes, em níveis diferentes, nunca, preste atenção, nunca vão atingir aquilo que Deus pode fazer. Às vezes a expectativa zero e ele faz mais. Às vezes a expectativa grande e ele faz mais. Às vezes a expectativa contra, e aí é que ele faz mais. Diz o texto que quando Jesus, verso 4, conhecendo-lhes os pensamentos, discernindo e percebendo quem eles eram e o que eles estavam pensando, veja qual é a pergunta que Jesus faz a esses homens: por que cogitais o mal no vosso coração? E aí ele faz a pergunta lógica: qual é mais fácil? O menos ou o mais? Porque um princípio básico é que quem faz mais e pode fazer mais, também pode fazer menos. Eu estou dizendo que eu posso perdoar esse homem dos pecados, mas para que fique claro que o Filho do Homem tem autoridade para fazer isso, agora eu vou fazer o menos. Filho, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus faz o mais e o menos. Jesus supera a expectativa zero daquele homem, a grande expectativa dos seus amigos e a expectativa contrária dos religiosos da época. E ao fazer isso, beneficia o homem no aqui e agora com a cura da sua paralisia. E beneficia o homem de modo eterno, com o perdão dos seus pecados. Ora, qual é a reação de todos que estão ali? Diz o texto que, levantando-se quando aquele homem partiu para casa, vendo isto, veja aí no verso 8, vendo isto as multidões ficaram possuídas de dois
sentimentos. O primeiro, de um grande temor a Deus. Aquele sentimento que eu sempre gosto de dizer, aquela atitude de coração, que eu sempre gosto de dizer que é de espanto, de reverência e de receio por não estar ali diante de qualquer um. De reconhecer que está diante de um poder supremo, de uma graça suprema, de um projeto de Deus supremo, de um propósito supremo, de um Deus supremo. As multidões se maravilhavam com temor e ao mesmo tempo glorificavam a Deus. Veja, não era apenas um espanto. Eles pegavam todo o espanto deles e convergiram para o louvor e a glória de Deus. Porque eles reconheceram o quê? Que era Deus quem tinha no fundo, excedido as expectativas de todos. Portanto, quando ele diz aqui que eles glorificaram a Deus, é porque eles reconheceram que Jesus era o próprio Deus. Se você for para Marcos capítulo 2, isso vai ficar mais claro ainda. Abra lá para você ver como é que termina essa história no jeito de Marcos contar. Marcos capítulo 2, o mesmo texto diz que quando Jesus chega naquele lugar, ele entra naquela cidade de Cafarnaum, ele lembra que todos correram para aquela casa, Marcos capítulo 2, verso 1, e portanto estava ali muitas pessoas, ele anunciava-lhes a palavra, e aí alguns foram ter com ele, levado por 4 homens, agora você vê aí os 4 homens que eu me referi, e não podendo aproximar dele por causa da multidão, veja aí o que eu descrevi, eles descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Marcos também diz que ao ver a fé daqueles homens, Jesus cura aqueles homens. Marcos diz também que alguns dos escribas e fariseus, veja o verso 6, estavam assentados e começaram a dizer que ele estava blasfemando, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus diz o texto também que, percebendo no seu espírito, disse: porque arrazoais sobre essas coisas em vosso coração, o que é mais fácil? E aí ele repete a mesma história, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diz o texto em Marcos também, assim como Lucas, se eu pudesse ler, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de, novamente, todos se admirarem e darem glória a Deus. E a única diferença é que enquanto Mateus diz que eles ficaram admirados, e na perspectiva de Mateus, porque eles ficaram surpresos como é que Deus daria tal poder e tal autoridade a homens, aqui Marcos diz: jamais vimos coisa assim. E eu gosto mais desse encerramento de Marcos, por isso que eu vim para o texto de Marcos, porque o que é jamais vimos assim, senão exceder as expectativas? Nós já vimos muitas coisas, vimos muitos milagres, mas jamais vimos assim. Olha, eu já comprei determinado produto, mas como esse eu jamais. Olha, eu já recebi determinado serviço, mas bem feito, com excelência, jamais. Aqui nós encontramos o Filho de Deus excedendo as expectativas, de expectativa zero daquele homem, a grandes expectativas dos 4 amigos, a uma expectativa contrária dos escribas e fariseus. E ao exceder esses 3 níveis de expectativa, diz o texto sagrado que todos então começaram a dizer: jamais vimos coisa alguma, admirados e glorificando a Deus que dera tal autoridade a esse homem, que não era outro senão o Filho do Homem, um termo repetido 80 vezes nos 4 evangelhos, e que representa nada mais, nada menos do que a divindade de Jesus Cristo, conforme os textos proféticos de Daniel, que falavam que o Filho do Homem era a própria encarnação de Deus, o Messias prometido. Portanto, quando o Filho do Homem tem poder para curar aquele homem, exceder a expectativa imediata que aquele homem tinha, e também ir além e salvar aquele homem com o perdão dos seus pecados, e exceder a expectativa eterna que alguém poderia ter, Jesus está demonstrando o seu poder, a sua graça e a sua vontade em exceder as expectativas. A minha pergunta é: quando nós chegamos, por exemplo, num culto como esse,
ou quando nós, amanhã cedo, iniciarmos uma nova semana, e antes de sairmos de casa, fizermos aquela famosa oração que fazemos quando dizemos: Senhor, entrego a Ti o meu dia, a minha semana. Tu sabes os desafios que eu tenho, Tu sabes as coisas que eu tenho que fazer, as contas que eu tenho que pagar, o leão que eu tenho que matar hoje, os 2 que eu tenho amarrado hoje para matar na terça-feira, e depois vai ser assim na terça, na quarta, na quinta. Como é a luta e a vida de cada um de nós? A grande pergunta é: quais são suas expectativas? 0, grandes, ou até mesmo a famosa expectativa contrária, que também atende pelo nome de incredulidade? Porque o que é a expectativa contrária, senão incredulidade? Qual é a sua expectativa? Pequena, 0, grande, ou nenhuma, contrária até mesmo a um coração de um crente que, apesar disso, não crê que Jesus pode exceder as suas expectativas? Amanhã pela manhã, qual será a sua expectativa? Alguns dos milagres de Jesus, queridos irmãos, foram feitas sem a presença nenhuma da fé de ninguém, nem de quem precisava, nem de quem estava levando aquele que precisava diante de Deus. Ele fez porque quis. Mas grande parte dos milagres da Bíblia, especialmente dos evangelhos, passam pelo exercício da confiança em Deus. É nesse sentido que Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. É nesse sentido que alguém disse assim: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Porque fé não é outra coisa senão confiar que este Deus é capaz de exceder expectativas. Na linguagem do apóstolo Paulo, de me dar infinitamente além de tudo aquilo que eu posso pedir ou pensar, de ir além, de exceder. É verdade que nem sempre Ele vai fazer dessa maneira, mas Ele tem poder para fazer se quiser fazer, e cabe a mim confiar que Ele vai fazer infinitamente além daquilo que eu estou pedindo ou pensando. Aqueles homens voltaram com uma cama vazia. Talvez correndo atrás daquele outrora paralítico. Ele sim agora com a cama debaixo do braço e andando. E mais do que isso, cheio da graça de Deus, da salvação do pecado, do perdão que Deus ali em Jesus Cristo lhe oferecera. Veja que história interessante, como ela começa com expectativas de estou antes. E quando aquela história se encontra no seu centro com Jesus, como aquela história termina com expectativas completamente diferentes. Quem não creu teve que fechar a boca porque estava vendo o milagre diante dos seus olhos. O homem que cria pouco saiu correndo com a cama debaixo do braço em direção à sua casa. E os seus amigos, que queriam apenas a cura daquele homem, foram contagiados com a alegria que provavelmente brotava daquele coração uma vez perdoado. É assim que acontece na nossa vida, queridos. A diferença não é o tamanho da nossa expectativa, é o tamanho do nosso Deus. Mas quando nos encontramos diante desse nosso Deus, que é capaz de superar todas as expectativas, as nossas expectativas são superadas, porque somos levados a confiar, simplesmente baseados na palavra do seu poder. Veja que Jesus simplesmente diz a mesma palavra, com o mesmo poder, saindo da boca do mesmo Deus que criou todas as coisas, que um dia havia dito: haja luz e houve luz. E aqui ele diz: haja saúde, haja perdão, haja salvação, haja restauração, haja expectativa superada.
Meu objetivo nessa noite, ao chegar ao fim dessa mensagem, é simples. É convidá-lo a confiar no Deus que pode exceder a sua expectativa. E colocar isso de maneira muito clara, seja por você, seja por alguém, outrem, que precisa da expectativa, da confiança e da fé postas em Deus, exclusivamente em Deus. Porque só Ele é poderoso suficientemente para fazer, como eu falei, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Talvez você veio aqui com expectativa bem pequenininha, não é? Mais um culto, mais uma mensagem, mais um louvor, para começar bem mais uma semana. Mas aqueles grandes desafios que você traz consigo já há algumas semanas, há alguns meses, há alguns anos, você vai que encostando e se conformando com eles. É possível sim que alguns deles sejam meios de Deus provar a sua fé, no sentido de dar-lhe paciência e graça para suportar, como fez com o apóstolo Paulo, quando por 3 vezes ele pediu: Senhor, tira de mim este espinho na carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoou na tua fraqueza. Mas é possível, e nós vemos aqui outro exemplo, numa outra direção, que Deus pode e deseja superar a sua expectativa, naquilo que você deixou de lado, de confiar e crer, e que eventualmente Deus quer fazer, mediante a fé de alguém que crê que Deus é capaz de fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu gostaria de lhe convidar a ir lá no fundo do seu baú de reminiscências, de orações feitas há algum tempo, de expectativas enterradas, de sonhos desistidos, e colocá-los agora de volta para o Senhor. Aqueles homens fizeram por um amigo, talvez você possa fazer hoje por alguém que você gostaria de apresentar diante de Deus, como numa cama espiritual, precisando da operação do milagre de Deus. Mas talvez o amigo seja você, que está deitado numa paralisia, seja ela de qualquer natureza que for. Coloque isso diante de Deus, vamos orar e confiar que Deus é poderoso para fazer muito mais, exceder muito mais a nossa expectativa. Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, vamos pedir isso a Deus. Você que também está participando de longe, faça isso aí onde você estiver. O desafio é você resgatar aquelas coisas que estão enterradas há tanto tempo, que você já não crê mais, que você já não confia mais, que você já desistiu, que você eventualmente não tem expectativa nenhuma. As pessoas talvez tenham expectativa por você, mas você não tem mais nenhuma. E o convite que eu lhe faço, coloque-se diante de Deus. O mesmo Jesus que fez esse milagre é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele pode fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra nos convida, Senhor, a confiar sem nada duvidar, a colocar a nossa expectativa exclusivamente em Ti, para além dos obstáculos que estamos enfrentando, ó Pai, alguns de nós há vários dias, meses ou anos. São expectativas que um dia foram grandes, mas que foram mirrando, na medida em que a nossa fé foi sendo testada e muitas vezes diminuindo na confiança que um dia tivemos, de que o Senhor poderia fazer, e parece que o Senhor já não vai fazer. Mas a Tua palavra diz, à luz desse texto e de tantos outros, que fé é certeza de coisas que se esperam, mas muito mais do que isso, fé muitas vezes é crer contra a esperança, mesmo quando aquela expectativa chamada esperança está pequena, já morta muitas vezes. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite corações aqui nesta noite, e não somente aqui neste lugar, mas também visite corações, ó Pai, onde quer que eles estejam ouvindo essa palavra. Tu sabes, ó Pai, aquilo que precisa ouvir da Tua voz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Sim, Pai, muitos de nós precisam saber que Tu tens poder, precisam saber que Tu tens autoridade. E nós te pedimos agora, Pai, traz
do fundo do baú de reminiscências e orações que já fazem parte de listas de existência nossa, Pai. Coloca tudo isso diante de Ti agora, Senhor, e segundo o Teu querer e o Teu poder, dispensa o extraordinário, a expectativa que vai além da nossa, a realidade que vai além da nossa expectativa, pelo Teu poder e graça, Pai. Eu Te rogo, Senhor, por famílias, por casamentos, por negócios, por vida financeira, mas também, ó Deus, por vida espiritual, por transformação de pessoas amadas e queridas, que muitas vezes não vemos o fruto de imediato, mas que o Senhor é poderoso para fazer. Ó Deus, eu Te rogo que além daquilo que nós podemos esperar, além da nossa expectativa, Tu Te movas na nossa direção com graça e misericórdia, e assim como aquele homem ouviu, nós possamos ouvir: filho, tenha bom ânimo, levanta-te, anda, vai para a tua casa. Faça isso, Senhor, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque assim nós cremos, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Em nome e para a glória de Jesus é que nós Te oramos. Amém e amém.